Supremo Tribunal Federal condena os primeiros 3 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. Câmara dos Deputados aprova a mini-reforma eleitoral que alivia punições aos partidos políticos. Hacker Walter Delgatti presta novo depoimento e repete acusações de pedidos para trabalhar por um golpe de Estado. Safra agrícola brasileira bate recorde de valor de 830 bilhões de reais. Chuvas em Minas Gerais provocaram morte de mais de 29 mil animais no campo. Número de vítimas fatais na Líbia passa de 11 mil. Brasileiro é transferido de prisão nos Estados Unidos e cachorro Yoda tem dia de herói. No Brasil, o sucesso é de Maria Flor, uma cadela que faz sucesso principalmente com crianças deficientes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal condenou hoje os primeiros réus pela participação nos atos de 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa Pereira foi o primeiro e deverá ficar 15 anos atrás das grades e 2 anos em regime semiaberto. O julgamento foi marcado por divergências entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. O segundo dia de julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira começou com o voto do ministro Cristiano Zanin, que seguiu o relator, ministro Alexandre de Moraes, pela condenação do réu por 5 crimes. Zanin também aderiu à tese de que os atos de 8 de janeiro configuram crimes provocados por multidão, mas destacou que o réu infringiu a lei de forma consciente. Que o acusado tinha pleno conhecimento de seus atos e aderiu de forma voluntária às finalidades comuns do grupo, atuar contra o Estado Democrático de Direito. Sua vontade de contribuir para o crime se fez evidente. A atuação do grupo criminoso consagrou, no caso concreto, uma inequívoca tentativa de impedir violentamente o exercício dos poderes constitucionais e eliminar, por conseguinte, o próprio Estado de Direito democraticamente consolidado. Depois foi a vez de André Mendonça, que divergiu do relator no que diz respeito à competência do STF para julgar o caso. Mendonça votou pela condenação do réu em 4 crimes, mas pediu absolvição pelo crime de golpe de Estado. Neste ponto, André Mendonça argumentou que outras manifestações violentas já ocorreram em Brasília e não ganharam a mesma proporção do 8 de janeiro devido à preparação do Ministério da Justiça. Alexandre de Moraes interferiu e os 2 ministros bateram boca no plenário do STF. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Mais à frente, os ministros se desculparam um com o outro, superando divergências mais contundentes de Cássio Nunes Marques e André Mendonça. A maioria dos ministros seguiu o relator pela condenação de Aécio Lúcio Costa. O réu foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro dentro do Senado Federal. Ele gravou vídeos ao lado da mesa do presidente do Congresso, se vangloriando de estar participando da invasão e convidando colegas de trabalho a irem para a frente de quartéis pedir intervenção militar. Aécio é morador de Diadema e trabalhava na Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ele foi demitido por justa causa logo após a divulgação dos vídeos. Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado por cometer 5 crimes em contexto de multidão, entre eles associação criminosa, golpe de Estado e atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, o STF determinou o pagamento de uma indenização no valor de 30 milhões de reais por danos morais. Nos próximos dias, o STF deve julgar o caso de outros 3 réus
presos em flagrante no dia 8 de janeiro. O Ministério Público Federal já ofereceu denúncia contra 232 pessoas acusadas de participar da depredação dos prédios públicos no dia da invasão dos edifícios sede dos três poderes. Matheus Lima de Carvalho também foi condenado a 17 anos de prisão e Tiago Matar a 14 anos. Amanhã deverá ser julgado Moacir José dos Santos. No total, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar 232 ações penais. O blogueiro Wellington Macedo de Souza, um dos 3 condenados pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, foi preso hoje em Ciudad del Este, no Paraguai. A ação da Polícia Nacional do país contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil. Ele foi entregue para as autoridades brasileiras ainda na tarde de hoje, na Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu, no Paraná, com a cidade paraguaia. Wellington estava foragido desde o último mês de janeiro, enquanto os outros 2 condenados já estavam presos. E enquanto o STF condenou hoje os 3 primeiros réus do 8 de janeiro, os processos pela invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021 continuam. Segundo o Departamento de Justiça do país, mais de 1.000 pessoas foram detidas. Elas são acusadas de crimes de ataque a membros das forças de segurança, invasão a instituições federais e destruição de propriedades do governo. Ao menos 600 pessoas já tiveram sua sentença e mais da metade foram condenadas à prisão. Isso sem contar as centenas de pessoas que ainda seguem sob investigação das autoridades. Os analistas afirmam que os processos devem se estender por meses ou até anos. Um homem foi condenado ontem a mais de 6 anos de prisão. Durante a invasão, ele arremessou um mastro com a bandeira dos Estados Unidos na cabeça de um policial. Entre as investigações que tratam de crimes federais, essa é a mais longa da história do país. Na manhã desta quinta-feira, o hacker Walter Delgatti Neto prestou depoimento por meio de videoconferência aos deputados na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal e repetiu muitas das coisas faladas na CPMI do Congresso Nacional. Delgatti Neto, que ficou conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato e, mais recentemente, pela participação em um suposto plano para desacreditar as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral. Durante o depoimento, ele confirmou que a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, prometeu a ele um emprego para que ele invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, ela havia pago R$40 mil como ajuda de custo. Sim, recebi e já informei a Polícia Federal. O senhor pode nos informar aqui quanto que o senhor recebeu? Ao todo, chegou ao valor de R$40 mil, porque o combinado era o emprego e não os valores. E esses valores ela enviou como uma ajuda de custo. Quando Delgatti foi questionado se teria como provar todas as afirmações feitas durante o depoimento, o hacker afirmou que tem uma troca de mensagens com a deputada Carla Zambelli, em que ela admite ter sido um pedido dela. O depoente, então, diz que pretende usar essa troca de mensagens em um momento oportuno. Já sobre a questão das urnas eletrônicas, Delgatti comentou sobre seus encontros com o ex-presidente Bolsonaro, Carla Zambelli, e com o Ministério da Defesa da época. O senhor foi quantas vezes no Ministério da Defesa, senhor Walter? 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. O senhor assinava algum registro na entrada? Como é que era? Eu entrava pelos fundos. Entrava pelos fundos? Isso. Tem estacionamento no fundo e depois eu pegava um elevador e ia até a sala. O senhor entrava pelos fundos, tinha que ir de boné, óculos escuro, como é que era? Era com a máscara. Com a máscara? Covid, isso. Tá e certo. Baixo. O hack prestou depoimento por meio de videoconferência aos deputados na CPMI dos atos antidemocráticos. Vale lembrar que Walter Delgatti Neto está preso por vazamento de conversas ligadas à Operação Lava Jato. O Jornal das 22 faz uma pausa de 30 segundos para propaganda partidária obrigatória.
A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação da mini-reforma eleitoral. Foram feitas várias mudanças nas regras para flexibilizar a conduta dos partidos políticos. O texto base da mini-reforma eleitoral foi aprovado ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados e hoje, ao longo da tarde, os parlamentares discutiram os destaques. Entre as principais mudanças, a mini-reforma eleitoral cria medidas protetivas para pré-candidatas, candidatas, titulares de mandato e mulheres com atuação política. Também torna candidaturas laranja de mulheres, crime de fraude e abuso de poder político. Além disso, o texto limita as doações de pessoas físicas em R$ 2.855,97 ou até 10% dos rendimentos do ano anterior. Os candidatos a vice ou suplente poderão usar recursos próprios nas campanhas majoritárias, ou seja, presidente, governador, prefeito e senador. No que diz respeito à propaganda, a mini-reforma autoriza a propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes, independente de coligação ou federação. Exclui limites de tamanho de propaganda eleitoral em veículos e autoriza a propaganda na internet no dia da eleição. Para serem válidas para as próximas eleições, essas mudanças precisam passar pelo Congresso Nacional e serem sancionadas pelo presidente da República, ou seja, virar lei, até o dia 6 de outubro. As regras também facilitam a prestação de contas para evitar punições. Além disso, foi alterado o modo de contar o tempo em que uma pessoa ficará proibida de disputar uma eleição depois que for condenada. Atualmente são 8 anos depois do cumprimento da pena. Pelo que foi votado, os 8 anos serão contados a partir da condenação. A proposta também obriga a oferta de transporte público de graça no dia das eleições. O grupo varejista Shein, ou Shein, recebeu hoje o selo do programa Remessa Conforme da Receita Federal. Com isso, as compras de até $50, o que hoje equivale a R$ 243, feitos pela plataforma, ficarão isentas do imposto de importação. O consumidor vai pagar apenas 17% de ICMS. A Shein foi a primeira a pedir acesso ao programa Remessa Conforme. A empresa foi a terceira de comércio online a ser incluída no programa, depois da AliExpress e da Cinerlog. No mercado financeiro, os investidores repercutiram uma série de divulgações de dados econômicos no exterior, com destaque para a decisão do Banco Central Europeu de subir os juros na zona do euro. Estiveram no radar a inflação ao produtor nos Estados Unidos e as notícias vindas da China. No Brasil, o dia foi de agenda fraca, contando apenas com novos números do setor de serviços. Com isso, o dólar caiu 0,91%, fechando em R$ 4,87. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,03%, aos 119.392 pontos. O setor de serviços, que é o que mais dá emprego no país, cresceu 0,5% em julho em relação ao mês anterior. Segundo o IBGE, a alta acumulada este ano é de 4,5% e nos últimos 12 meses de 6%. O que mais contribuiu para o resultado foi o setor de transportes. A safra agrícola brasileira alcançou um valor de produção recorde de 830 bilhões de reais no ano passado. Um desempenho 12% maior do que o registrado em 2021. Os dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal, divulgada pelo IBGE, mostraram que os preços dos principais produtos agrícolas nacionais continuaram em patamares elevados, principalmente por 2 motivos. O primeiro deles pela restrição do comércio de algumas das principais matérias-primas agrícolas, como o trigo e a soja, por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e também pela manutenção do dólar valorizado frente ao real. Assim, em 2022, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou quase 263 milhões de toneladas, e a área colhida superou os 90 milhões de hectares, valores 5% maiores do que os contabilizados em 2021. E o crescimento não foi só nesse grupo. O milho, por sua vez, alcançou 100
109 milhões de toneladas, um quarto a mais do que o produzido em 2021, com um valor bruto de mais de 137 bilhões somados. Já a cana-de-açúcar totalizou 724 milhões de toneladas e arrecadou mais de 93 bilhões de reais no ano passado. A safra de café, de mais de 3 milhões de toneladas, também foi bem superior à de 2021 e teve um valor de produção de mais de 51 bilhões. A produção de algodão também se destacou e foi 12% maior do que a de 2 anos atrás. Esse grupo foi responsável por render mais de 33 bilhões em valor de produção. Os números considerados positivos foram registrados mesmo com diversas adversidades climáticas que afetaram a produtividade na região centro e sul do país, com destaque para o município de Sorriso, no Mato Grosso, que registrou um total de 11 bilhões e 500 milhões de reais, o maior valor de produção agrícola do país. Como forma de dar e trazer mais segurança aos moradores, condomínios de São Paulo estão apostando em comunidade e tecnologia contra roubos. Para especialistas, a inteligência artificial deve ser combinada a treinamento de moradores. Com registros de roubos e furtos cada vez maiores, moradores de Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista, resolveram reforçar a segurança com troca de informações com a comunidade no entorno. O resultado foi que, após 3 anos, a ação virou um grupo com mais de 100 condomínios, com troca de informações sobre segurança e treinamento das equipes de zeladores e porteiros. À medida se somam a popularização de centrais de monitoramento, a portarias remotas e ao uso de inteligência artificial. Quando se trata de condomínios maiores, já são usados drones que monitoram a área e até podem notificar equipes humanas para tomar decisões. Só que grande parte das falhas percebidas é humana, seja por portas deixadas abertas ou informações imprecisas para a liberação de acesso a visitantes e entregadores. Tanto que, para especialistas, não adianta investir em equipamentos sem treinar profissionais e moradores. Como, por exemplo, o controle de acesso a ser restrito e contar com uma análise humana, além de tecnologias como biometria facial, especialmente no acesso de mais de uma pessoa. Existem 4 pontos básicos de triagem em qualquer situação de visitante, que passa pelo aviso da chegada da pessoa, a autorização para entrar no condomínio e a checagem ou a realização de cadastro, se for a primeira visita. No caso de entregadores de encomendas, a recomendação é uma área segura para o despacho e recebimento das encomendas, sem permitir o acesso ao interior do condomínio. Com as câmeras, se estiverem associadas a sistemas analíticos de reconhecimento, compõem um modelo já sacramentado de controle do perímetro do condomínio que começa nos sensores. Então, se há um disparo de algum desses equipamentos, a análise é complementada por câmeras. Sendo um alarme verdadeiro, como uma invasão, a equipe de segurança deve idealmente verificar a situação de uma guarita para que não se exponha, indo até o local. A intenção é fazer com que algumas medidas sejam visuais para que alguém, planejando, veja que tem proteção, câmera e cerca elétrica. Quando o ato vai acontecer, a detecção dessa ação deve ser a mais precoce possível. Daí entra a inteligência artificial, que avança no monitoramento em relação a sistemas de câmeras que gravam as ocorrências ou a vigilância de equipes presenciais ou remotas. Segundo especialistas, seja visitas ao vivo por porteiro ou em centrais de monitoramento, é uma quantidade enorme de câmeras para monitorar e algo pode passar despercebido. Outro cuidado é com as etiquetas. Condomínios têm circulado avisos sobre o risco de deixar os dados à mercê de golpistas, com o descarte sem a destruição das informações. E o Jornal das 22 faz uma pausa de 30 segundos para propaganda partidária obrigatória. O
Uma pesquisa mostrou que o consumo de medicamentos para tratar a saúde mental aumentou mais de 70% entre brasileiros. O levantamento realizado pela E-Pharma aponta alta de 73% no consumo dessa categoria de medicamentos na soma entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que as classes terapêuticas mais consumidas nesse período foram antidepressivos, hipnóticos sedativos, antipsicóticos e estabilizantes de humor. De acordo com a E-Pharma, algumas regiões do país tiveram aumento acima da média no consumo dessa modalidade de remédios. No Nordeste, a alta foi de 185% nos primeiros 7 meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E no Centro-Oeste, o aumento foi de 140%. Algumas faixas etárias também tiveram um crescimento bastante expressivo, principalmente entre pessoas com mais de 59 anos de idade. Para esses pacientes, a alta no consumo foi de pouco mais de 300% no período. A E-Pharma alerta que para tratamentos com esses medicamentos é imprescindível buscar orientação médica. Ouça o que diz este especialista. As medicações de uso controlado, o próprio nome já diz, elas são controladas porque elas têm risco. Então, principalmente, precisa de um profissional acompanhando tanto do início do tratamento quanto do manejo das medicações. Essas medicações, elas precisam de doses diferentes para pessoas diferentes. O tratamento ele é único, ele é individualizado. Qualquer problema de saúde tem que ser revisto por um médico. E aí a gente entra em várias classes de medicações diferentes, principalmente os mais dissipados hoje em dia, que são os tarja pretas, os benzodiazepínicos, o clonazepam, São medicações que hoje em dia a gente tem que entender elas como também sendo um veneno. A diferença de hoje, do veneno para o remédio é a dose. E a gente acaba perdendo a mão na dose. Essa é a importância do profissional. Ele vai estar ali para te ajudar, tanto na dose da medicação, quanto nos efeitos colaterais que essas medicações causam. A gente sabe que são inúmeros. E a gente tem que entender, dando uma explicação bem breve, por que a medicação é de tarja preta? Tarja preta significa uma medicação que causa dependência. Então, você iniciar a medicação por conta própria, um dia você vai ser dependente dela. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cautela nesse momento. Mais importante, se tiver precisando de ajuda, procura um profissional, um psiquiatra ou um médico que vai poder te ajudar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apresentou hoje uma proposta para mudar a Constituição e incluir no texto que a posse e o porte de qualquer droga serão considerados crimes, independentemente da quantidade. Para começar a tramitar, a proposta precisa receber pelo menos 27 assinaturas de apoio dos parlamentares. Depois, deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A postura do presidente do Senado é uma resposta à discussão do tema no STF, onde o placar para descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade e para uso pessoal está em 5-1. Um estudo europeu mostrou que crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Problemas emocionais surgem por volta dos 9 anos e têm um pico aos 14. O estudo inédito recém-publicado no The Lancet, conduzido por universidades do Reino Unido, avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, comparando dados de 2 grupos avaliados com uma diferença de 10 anos. O primeiro, com cerca de 10 mil indivíduos nascidos entre 1991 e 92. E o segundo, com quase 18 mil nascidos entre 2000 e 2002. Foram utilizados questionários sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens, capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais, o que inclui sentimentos como nervosismo e medo, bem como sintomas físicos como dor no estômago. As perguntas foram respondidas pelos principais cuidadores em diversos momentos da infância e adolescência. Ao avaliar os 2 grupos, aqueles nascidos nos anos de 1990
mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência. Mas a geração dos anos 2000 começou a apresentar problemas emocionais a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14 anos, e as meninas foram as mais afetadas. É importante ressaltar que o aumento de problemas emocionais não representem necessariamente diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos, mas sugerem que houve uma mudança nas gerações. Outros estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia da Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. E neste estudo específico foi apontado também outros fatores, como mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas, além do aumento da desigualdade social. Para especialistas, é preciso ficar atento à mudança de comportamento ou quando a pessoa está diferente do que costuma ser e que são duradouras, ou seja, se está mais isolado, mais recluso, mais irritado, se perde interesse pelas coisas que fazia antes, ou por encontrar amigos, a orientação é sempre procurar ajuda especializada. O presidente Lula sancionou um novo benefício para as mulheres vítimas de violência. O projeto altera a Lei Maria da Penha e inclui na lista de medidas protetivas de urgência um benefício financeiro para que a vítima possa pagar uma moradia própria. O valor seria definido pelo juiz de acordo com a realidade social em que a mulher está inserida. Os repasses serão financiados pelos estados e municípios com recursos destinados à assistência social por meio do Sistema Único de Assistência Social. Em mais um capítulo no sul, os ucranianos atacaram outra vez os sistemas antiaéreos da Crimeia e um navio de patrulha de Moscou no Mar Negro. Dia depois do maior ataque com mísseis que realizou desde que foi invadida pela Rússia no ano passado, a Ucrânia voltou a atacar de maneira compatível áreas de controles rivais. O serviço de inteligência ucraniano disse anonimamente a repórteres que conseguiu destruir mais um sistema antiaéreo S-400 perto de Evaptória, cidade ao norte do porto de Sebastopol. O Ministério da Defesa russo, por sua vez, confirmou que houve o ataque, mas que ele teria sido feito com 11 drones, todos abatidos nessa versão da história. A pasta russa também afirmou que o navio patrulha Sergei Kotov, que opera no Mar Negro e já participou de abordagens contra navios de carga civis, foi atacado por 5 drones navais. Todos foram afundados por fogo de armas da embarcação, disse o ministério. Essas ações fazem parte da tão esperada contra-ofensiva ucraniana, que havia sido prometida pelos líderes do país para as forças ocidentais. Do ponto de vista estratégico, os ucranianos parecem querer degradar primeiro a capacidade de defesa russa e depois a de empregar os 6 grandes navios de desembarque anfíbio que restaram aos inimigos no Mar Negro. Com a semana se passando e a Ucrânia recuperando algumas partes de seu território, um fato tem chamado a atenção até o dia de hoje. Não houve nem discurso, nem ação retaliatória de grande porte de Moscou. O problema até aqui para a Ucrânia é que a contraofensiva em si já está chegando ao fim da sua vida útil. Por mais que Kiev venha relatando conquistas territoriais, nada é realmente significativo ao ponto de estremecer a força russa e pôr um ponto final no conflito que se arrasta por mais de 1 ano e meio. E a seguir, brasileiro é transferido de prisão nos Estados Unidos e cachorro Yoda tem dia de herói. E ainda, no Brasil, o sucesso é de Maria Flor, uma cadela que faz sucesso principalmente com crianças deficientes.
Os supostos corpos de 2 seres extraterrestres com cerca de 1000 anos de antiguidade foram exibidos durante uma audiência pública no Congresso mexicano. A exibição gerou espanto e piadas no país, além de repercutir bastante nas redes sociais. As figuras, expostas em 2 pequenos sarcófagos, se assemelham morfologicamente aos humanos, embora sejam acinzentados. Segundo o comunicador mexicano Jaime Maussan, que promove a exposição, são seres que não fazem parte da nossa evolução terrestre. Maussan, que durante anos divulgou possíveis fenômenos extraterrestres, citou análises de carbono 14 da Universidade Nacional Autônoma do México, segundo as quais os seres têm cerca de 1000 anos de antiguidade. A audiência foi convocada por um deputado governista, que explicou que a sessão foi solicitada pelo jornalista depois que um ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos afirmou ao Congresso americano em julho que os humanos não estão sozinhos no universo e que as autoridades omitem evidências a esse respeito. A FIFA divulgou hoje os 12 indicados ao prêmio The Best 2023 para participarem de votação que vai definir o melhor jogador do mundo. Nomes como Vini Júnior e Neymar, craques da seleção brasileira, e Cristiano Ronaldo não estão na lista. Metade dela é composta por jogadores que atuam no Manchester City, da Inglaterra, como Kevin De Bruyne, Haaland e Gundogan. Messi, do Inter Miami, e Mbappé, do PSG, também estão na disputa do prêmio. O destino de Danilo Cavalcante já foi definido. O brasileiro, que foi caçado por mais de 500 agentes norte-americanos por 14 dias, agora ficará preso em uma penitenciária de segurança máxima. E além do brasileiro, outro personagem dessa saga ficou famoso, o Yoda, cão policial que capturou Danilo. Yoda, nome que faz referência a um personagem de Star Wars, é de uma raça de pastores chamada belga Malinois, considerada inteligente, versátil e confiável no mundo. De apenas 4 anos, ele teve um papel importante nas buscas pelo brasileiro. No momento certo, o cachorro farejador da polícia dominou Danilo até que os policiais chegassem e o levassem até um distrito policial, em uma operação que não houve um tiro sequer das forças policiais. O cachorro policial o atacou direto no couro cabeludo e então nas coxas, o que acarretou na rendição do brasileiro. Yoda foi liberado pela patrulha tática de El Paso, localizada no Texas, nos Estados Unidos, após Cavalcante quase fugir ao ser cercado enquanto se escondia com um rifle de calibre .22. Ele foi mencionado na coletiva de imprensa na quarta-feira como o K9 responsável pela captura. Aliás, os K9 são treinados por forças policiais. Em geral, não repetem seu ataque, além de liberar o alvo assim que comandados. Graças a Yoda, Danilo Cavalcante, que havia fugido da prisão no dia 31 de agosto, após ter sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, vai cumprir pena agora na instituição correcional estadual Fênix, no condado de Montgomery, perto de Chester. Por ser considerado de segurança máxima, a unidade prisional tem capacidade para 3.830 detentos. Segundo o Departamento de Correções da Pensilvânia, o local tem um perímetro de aproximadamente 2,5 km e a prisão é dividida em 2 alas, leste e oeste. Além disso, cerca de 1.200 funcionários trabalham no local. Uma cadela ganhou moção de aplauso na prefeitura de uma cidade brasileira por seus trabalhos como cão-terapeuta e voluntária em iniciativas de proteção animal. Maria Flor está entre os poucos pets a receber uma homenagem como essa no país. O documento em nome de Maria Flor, nele intitulada como educadora, destaca a atuação da Golden em campanhas nas escolas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma moção de aplauso mais do que merecida pela atuação da cadela como voluntária da ONG Amor Não Tem Raça. A Maria Flor é nossa parceira nas campanhas educativas. A gente visita escolas, unidades básicas de saúde, faculdades, todos os públicos, de criança até idoso.
e fazendo campanha de educação pela guarda responsável de animais, combatendo o abandono e os maus tratos. E ela é uma cadela preparada para isso, ela sempre faz muito sucesso, prende muita atenção de todo mundo, ela é um sucesso. Mas foram os feitos de Maria Flor como cão terapeuta que chamaram a atenção da presidente da ONG para o trabalho voluntário. Os tutores da cachorrinha notaram a aptidão da Pet quando ainda era filhote. Junto com o marido, Juliana, que é psicóloga e pedagoga, viu na Golden uma possível ajudante em seu trabalho na área da educação. Como? A tutora explica. Por exemplo, quando uma criança está num atendimento educacional especializado, ela não tem medo, ela não tem vergonha de, por exemplo, ler para ela ou fazer alguma atividade. A gente não fala que é para a gente fala que é para Maria Flor. É que cachorro não julga, aceita e gosta das pessoas exatamente como são. E é isso que, segundo a tutora, estimula as crianças a se soltarem diante da Maria Flor. E o trabalho tem dado muito resultado. Eu já tive crianças, inclusive, que não eram verbais e com a Maria Flor elas conversavam. Para você ver o poder que o cão tem de despertar o lado mais positivo das pessoas, né? E como se não bastasse tudo que já faz como cão terapeuta e ativista de proteção animal, a filha de 4 patas da Juliana ainda tem outra profissão. Jornalista pet. Essa é a mais nova profissão da Golden, que ganha cada vez mais fama na internet. A cadela foi vencedora do concurso Guia Pet Friendly Oficial de São Paulo. Mochileira que só ela. Hoje a Maria Flor dá detalhes de suas viagens em uma rede social. E agora todos os lugares que a gente vai, que a gente viaja e leva ela, a gente faz uma resenha explicando como que é o lugar, como que o cão é aceito, quais são os benefícios que tem ali para o cão, né? Quais são as atividades que o cão pode fazer, se ele pode ficar junto com o seu tutor ou não, para explicar para quem tem seu próprio cão e quer viajar com ele, se vale a pena ou não levar o cãozinho naquele lugar. O trabalho é árduo, mas a tutora garante que os cuidados com Maria Flor sempre vêm em primeiro lugar. Para assumir todos os compromissos que tem, a Golden precisa estar confortável, em temperatura agradável, sem fome, sem sede e, claro, precisa se divertir. Ela é um cachorro que passeia muito, se diverte muito e é um cachorro muito feliz. É a rainha da tua casa, né, Juliana? Ah, sem dúvida, é a minha filha. O portão da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi arrombado e o local invadido por 4 homens armados na madrugada desta quinta-feira. Como não conseguiram entrar, os suspeitos ainda não identificados fugiram, mas as câmeras de vigilância do imóvel, que fica na zona sul de São Paulo, registraram a tentativa de invasão. O ministro estava em casa junto com a filha e as imagens foram entregues à Polícia Federal. O primeiro pedágio ambiental foi lançado no Brasil. Com um sistema inovador, o pedágio consegue ajudar as empresas de logística a compensar suas emissões de carbono em viagens rodoviárias. Em parceria com a iLog Tecnologia, a startup Abundance Brasil criou um sistema que calcula a quilometragem, o consumo e a quantidade de carbono emitida pelas companhias nas rotas de entregas dos seus clientes. Além dessa função interessante, o sistema gera e sugere automaticamente a quantidade de carbono a ser compensado pelos caminhões através da compra de créditos de carbono. A ideia do projeto é encontrar uma forma simples de descarbonizar as rotas de transporte do mercado logístico e do setor de transportes, considerado um dos mais poluentes.
Um dos pontos positivos da ação é que nele não é usado apenas o crédito de carbono florestal, mas também o modelo de florestamento, reflorestamento e vegetação, que trabalha com o plantio de novas árvores. À medida que essas árvores crescem e absorvem dióxido de carbono, sua capacidade de sequestro de carbono se transforma em ativos ambientais, que são digitalizados, transformando o CO2 em uma mercadoria comercializável. Além disso, o pedágio ambiental não só facilitará a compensação do carbono emitido pelas empresas, como se tornará também um ativo financeiro com o passar do tempo. No futuro, o plano é que as empresas que compensam possam não só fazer a compensação, mas também negociar os seus créditos depois de comprados. Dessa forma, o projeto engloba a ideia de cuidado com o planeta dentro do mercado econômico global. Chegou a 11.300 o número de mortos na Líbia após as tempestades que atingiram o país no último domingo. De acordo com autoridades locais, o número de mortos deve superar os 20 mil, pois ainda existem mais de 10 mil pessoas desaparecidas em todo o país. O prefeito da cidade de Derna deu uma declaração a emissoras estatais dizendo que entre 18 mil e 20 mil pessoas morreram quando as duas barragens romperam e liberaram um tsunami de água enquanto as pessoas dormiam. Nas últimas horas, diversas equipes de resgate chegaram a Derna. As praias da cidade estão lotadas de roupas, móveis e brinquedos infantis de casas atingidas. Os corpos não recuperados permanecem sob os escombros ou no mar, aumentando o risco de doenças. Um porta-voz da ONU na região disse que o sistema de poços de água foi contaminado e se as pessoas começarem a beber dessa água, a região pode ter uma onda de doenças e mortes. O meio de comunicação local, Derna Zoom, postou na rede social X que um quarto da cidade foi completamente aniquilada. E a situação está sendo classificada como se uma bomba nuclear tivesse caído na região. As ruas de Derna estão cobertas de lama e escombros e também repleta de veículos capotados. Diversas pessoas relatam ouvir embaixo dos escombros choro de bebês, mas se sentem incapazes de fazerem alguma coisa. Mesmo com a ajuda internacional, os esforços de resgate estão sendo dificultados pela situação política na Líbia, que é dividida entre dois governos rivais. Nesta quinta-feira, equipes médicas da Turquia continuaram as operações de busca e resgate na cidade. O Ministério da Saúde da Turquia, bem como o Fundo de Ajuda Humanitária, enviou para a Turquia equipamentos médicos, ambulâncias, medicamentos e roupas. Além dos turcos, equipes de resgate chegaram do Egito, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e Catar. A Itália enviou 3 aviões e 2 navios da Marinha com suprimentos. Além da ajuda humana, cães de uma ONG de resgate espanhola seguem vasculhando a Líbia em busca de sobreviventes. Além das perdas humanas e materiais, o ciclone extratropical que devastou o Rio Grande do Sul matou mais de 29 mil animais de criação entre bovinos, suínos e aves, além de ter afetado as plantações de milho e trigo. As perdas na agricultura já ultrapassam o valor de R$1 bilhão e na pecuária mais de 81 milhões de reais. O documento elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mostrou que, em números absolutos, 29.356 animais, entre bovinos de corte e de leite, suínos e aves, morreram por causa da tragédia. Os quase 350 criadores afetados também perderam mais de 35 toneladas de peixe e 370 caixas de abelha. Já entre os produtores de leite, a estimativa é de que 327 mil litros não foram coletados, o que causou um prejuízo inestimável para mais de 800 pecuaristas. A situação também será complicada nos próximos meses para os animais que conseguiram sobreviver, principalmente na questão da alimentação,
já que foram atingidos 1.880 hectares de pastagem nativa, 10.730 hectares de pastagem cultivada e 50 hectares de silagem, alimento usado principalmente para bovinos. Entre as plantações, os principais cultivos perdidos pelas chuvas foram o milho e o trigo, onde até o momento mais de 1.600 produtores afirmaram ter prejuízo. Outros tipos de plantações também foram afetadas, como plantações de laranja e uva, além da perda de mais de 35 mil pés de eucalipto. Além das lavouras, mais de 1.100 casas sofreram danos por causa do ciclone. Os agricultores também perderam mais de 60 galpões, 12 armazéns, 25 estufas para a horticultura, 128 açudes, 53 aviários e 45 chiqueiros. Muitas infraestruturas das cidades afetadas também foram prejudicadas. Pelo menos 4.000 quilômetros e meio de estradas de terra foram arruinadas, fator que impede o escoamento dos alimentos que não foram perdidos. Nesta quinta-feira, um novo fenômeno que havia se formado na região se afastou em direção ao oceano e trouxe alívio ao estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, rodovias federais registraram 9 pontos de interdição. Em Porto Alegre, o acúmulo de chuva fez com que o Lago Guaíba, que banha o centro, a zona sul e os bairros localizados em ilhas, alcançasse os 2,65 metros, uma de suas maiores marcas históricas de cheia. A previsão do tempo indica que a chuva deve parar no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o estado deve sofrer com uma forte frente fria. Em algumas cidades da região, a temperatura mínima pode chegar aos 5 graus Celsius nos próximos dias. O presidente Lula lançou um programa de combustível renovável visando ao processo de transição da energia e a redução das emissões de gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global. Durante seu discurso, o presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que o Brasil pode ser para os combustíveis renováveis o que o Oriente Médio é para o petróleo. Que a gente pode se transformar numa coisa tão ou mais importante do que o Oriente Médio é para o petróleo, a gente pode ser para os combustíveis renováveis. Lula ainda disse que o debate sobre combustíveis renováveis estará na pauta da Assembleia Geral da ONU na próxima semana em Nova York, além da COP em dezembro. Lula mostrou estar bastante otimista no discurso e disse que irá até para a Alemanha conversar com empresários para mostrar que o Brasil é e vai se tornar o grande produtor de alternativas de combustível. O objetivo do projeto é estimular o uso de combustíveis renováveis em relação aos fósseis e integrar políticas públicas para atrair investimentos na área, principalmente internacionais. O foco é estimular a mudança na matriz energética do setor de transportes, com efeitos sobre a indústria e aumentar a eficiência dos veículos. Entre os principais pontos do estudo está elevar os limites máximo e mínimo do teor de mistura de etanol e gasolina. Atualmente, o teor de etanol na gasolina pode ser fixado entre 18% e 27,5%. Pela proposta, esses limites subiriam para 22% e 30%. A Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar cultos especiais neste sábado, dia 16 de setembro. Quem realiza o evento é o Ministério Mulheres que Vencem. Aqui na sede da Igreja da Graça, localizada na região central da capital paulista, vão acontecer neste fim de semana reuniões voltadas ao público feminino. Serão 2 cultos com o tema Prossiga para o Alvo, ministrados pela pastora Thaís Benevente, diretora estadual do movimento Mulheres que Vencem. Natália Alexandre, auxiliar da pastora Thaís, fala dos objetivos do evento. Eu tenho certeza que todo mundo precisa saber como prosseguir para o alvo, né? E permanecer ali com constância. Então, o objetivo principal deste culto é fazer com que as mulheres entendam o caminho que elas devem seguir através da palavra de Deus, que eu tenho certeza que a pastora Thaís Benevente vai dar uma palavra abençoada no coração de cada um, em nome de Jesus. O Ministério Mulheres que Vencem visa desenvolver a autoestima do público feminino,
além de curar feridas emocionais, resgatar os princípios da família e valorizar a fé. Funciona para realmente ser um braço para as mulheres, né? Então é uma parte muito importante da igreja, onde a gente consegue atender com muito afinco a cada mulher, cada dificuldade que elas passam e também ensinar a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Para que elas consigam permanecer da forma correta, obedecendo a palavra do Senhor. Ela também destaca os diferenciais de um culto ministrado especialmente para as mulheres. Normalmente nos cultos das mulheres simplesmente falam que a mulher deve ser sábia e edificar a sua casa, né? Mas não explicam como ela deve fazer isso, só estar abaixo do homem, ou ser o corpo e o homem a cabeça, acredito que não seja o suficiente. Então, nós precisamos de uma bagagem inteira para estar de acordo com a palavra do Senhor. E acredito que o papel nosso, né, no meio em que nós convivemos, é realmente ouvir a voz do Senhor e viver da maneira certa, de acordo com o que Deus manda a gente fazer. Então, se é sabedoria para fazer alguma coisa específica, seja para o trabalho, ou seja dentro de casa, sendo a diferença aonde ela passar. Não deturpando a imagem da mulher no meio do emprego ou no meio do mundo. As reuniões que serão realizadas neste sábado, às 11 da manhã e às 4 da tarde, terão novidades. Natália Alexandre faz um convite para o público feminino. Nós estamos com o coração sedento para receber cada mulher. Eu tenho certeza que todas vão sair, assim como nos cultos anteriores, renovadas, edificadas através da palavra do Senhor. E esse culto vai ser um culto inclusivo, onde os surdos também vão poder estar participando também com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção que vai alcançar as mulheres que estarão aqui e através dessas mulheres que vão estar aqui representando cada família, né, também vai alcançar também as suas casas, aonde elas estiverem. Eu tenho certeza que tem uma bênção dobrada aqui que vai fluir através deste altar para a vida de cada um. Sábado é o dia de nós aprendermos com o Senhor, através da vida da pastora Thaís Benevente, como nós devemos prosseguir para o alvo. Levante as mãos agora e dê glórias! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.